A trajetória de São Tomás de Aquino revela a união entre vida e pensamento. Sua busca incansável pela verdade, marcada pela disciplina intelectual e pela fé, transformou-se em princípios que defendem a harmonia entre razão e espiritualidade. Sua história é, ao mesmo tempo, testemunho de humildade e afirmação da força da filosofia como caminho para compreender o divino. Você conhece a história de São Tomás de Aquino? Hoje você vai conhecer. Sente-se e aproveite, pois você está no sagrado canal. Antes de tudo, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal além de ativar o sino de notificações. Assim o YouTube recomenda nossos vídeos, evangelizando mais e mais pessoas. São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, é reconhecido como um dos maiores filósofos e teólogos da tradição cristã e da filosofia ocidental. Sua obra monumental, marcada pela busca da síntese entre fé e razão, transformou profundamente o pensamento religioso, filosófico e científico da Idade Média, influenciando gerações posteriores até os dias atuais. Nascido em uma família nobre italiana, Tomás ingressou na Ordem dos Dominicanos e dedicou sua vida ao estudo, ao ensino e à produção intelectual, tornando-se o principal expoente da escolástica, corrente filosófica que buscava harmonizar a tradição cristã com a filosofia clássica, especialmente a de Aristóteles. A relevância de Tomás de Aquino ultrapassa o âmbito religioso, alcançando a filosofia, o direito, a ética, a política e as ciências humanas. Sua obra mais conhecida, a Summa Theologiae, é considerada um dos pilares da teologia cristã e da filosofia medieval, sendo utilizada como referência em universidades, seminários e centros de estudo até hoje. Além disso, Tomás foi canonizado pela Igreja Católica e proclamado doutor da Igreja, sendo celebrado como padroeiro dos estudantes, teólogos e universidades católicas. Tomás de Aquino nasceu em 1225, no castelo de Roccasecca, próximo à cidade de Aquino, no Reino da Sicília, atualmente região do Lácio, Itália. Era o caçula de 8 irmãos de uma família nobre, filho do conde Landulfo de Aquino e da condessa Teodora Rossi. A família possuía ligações com a realeza europeia e esperava que Tomás seguisse uma carreira secular, reforçando o prestígio familiar, seja como abade de Monte Cassino ou como estadista. Desde cedo, Tomás demonstrou inclinação para os estudos e para a vida religiosa. Aos 5 anos, foi enviado ao mosteiro beneditino de Monte Cassino, onde iniciou sua educação religiosa e acadêmica, aprendendo latim, aritmética, gramática e os salmos. O ambiente monástico proporcionou a Tomás uma formação intelectual sólida e uma vivência espiritual profunda, que marcariam toda sua trajetória. A permanência de Tomás em Monte Cassino durou cerca de 9 anos, até que, por volta dos 14 anos, a abadia foi ocupada pelas tropas do imperador Frederico II, obrigando-o a retornar ao convívio familiar. Posteriormente, foi encaminhado à Universidade de Nápoles, fundada por Frederico II, onde estudou as artes liberais, Trivium e Quadrivium, e teve contato com as obras de Aristóteles, Averroes e Maimônides. O professor Pedro da Ibérnia foi responsável por sua formação em aritmética, geometria, astronomia e música. Na Universidade de Nápoles, Tomás foi introduzido ao pensamento filosófico e teológico, especialmente à filosofia aristotélica, que influenciaria profundamente sua obra. O ambiente universitário do século XIII era marcado pelo renascimento intelectual, pelo surgimento das universidades e pelo florescimento da escolástica, contexto no qual Tomás se destacou. Em 1244, aos 19 anos, Tomás decidiu ingressar na Ordem dos Dominicanos, contrariando os desejos da família, que preferia vê-lo como abade de Monte Cassino. A decisão provocou forte resistência familiar. Seus irmãos o capturaram e o mantiveram preso por cerca de 1 ano nos castelos de Monte San Giovanni e Roccasecca, tentando dissuadi-lo de sua vocação religiosa. Durante esse período de cárcere, Tomás manteve-se firme em sua escolha, dedicando-se à oração, ao estudo e ao ensino, inclusive para suas irmãs. Com a ajuda da mãe e das irmãs, Tomás conseguiu escapar e foi autorizado a reingressar na Ordem Dominicana. A partir desse momento, iniciou sua trajetória como frade pregador, dedicando-se ao ensino, à pregação e à produção intelectual,
características marcantes dos dominicanos, que se destacavam por sua atuação nas universidades e pelo ideal de pobreza e renovação evangélica. Após sua libertação, Tomás foi enviado para Paris, onde estudou na Faculdade das Artes da Universidade de Paris, um dos principais centros de estudos teológicos da época. Lá, conheceu Alberto Magno, renomado filósofo e teólogo, que se tornou seu mestre e mentor. Em 1248, acompanhou Alberto Magno para o Studium Generale em Colônia, na Alemanha, aprofundando seus estudos em filosofia e teologia. Em Colônia, Tomás foi ordenado sacerdote e começou a ensinar sob a direção de Alberto Magno. Escreveu suas primeiras obras, como De Ente Essentia, sobre o ser e a essência. E iniciou o comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, obra fundamental para a formação teológica medieval. O encontro com Alberto Magno foi decisivo para a consolidação do pensamento tomista, marcado pela integração da filosofia aristotélica à tradição cristã. Em 1252, Tomás retornou a Paris, onde obteve o mestrado em teologia e foi nomeado regente principal em teologia. Lecionou na Universidade de Paris até 1259, período em que escreveu obras importantes, como Contra impugnantes Dei Cultum e Religionem, Questiones disputata de veritate e Expositio super librum Boetii de Trinitate. Em 1256, foi admitido no Consortium Magistrorum, tornando-se mestre de teologia. Após deixar Paris, Tomás foi nomeado pregador geral em Nápoles, e posteriormente, lecionou em Orvieto, Roma, Viterbo e outras cidades italianas. Em Orvieto, completou a Summa contra os Gentios e escreveu o Catena Áurea, comentário patrístico aos Evangelhos. Em 1265, foi convocado a Roma para servir como teólogo papal e iniciou a redação da Summa Theologiae, sua obra-prima. Após deixar Paris, em 1269, Tomás voltou a Paris para uma segunda regência, enfrentando polêmicas com os averroístas latinos e aprofundando seus estudos sobre Aristóteles. Escreveu obras como De Unitate Intellectus, contra averroístas, De Virtutibus e De A Aeternitate Mundi. Em 1272, fundou um Studium Generale em Nápoles, reorganizando o ensino superior e promovendo a integração entre fé e razão. Em 1274, Tomás foi convocado pelo Papa Gregório X para participar do Segundo Concílio de Lyon, cujo objetivo era remediar a cisão entre as igrejas grega e romana. Durante a viagem, adoeceu gravemente e foi recolhido ao mosteiro cisterciense de Fossa Nova, onde faleceu em 7 de março de 1274, aos 49 anos. Sua morte foi considerada uma grande perda para a Igreja e para o mundo intelectual medieval. Obras principais. A produção intelectual de São Tomás de Aquino é vasta e diversificada, abrangendo tratados filosóficos, teológicos, comentários bíblicos, hinos litúrgicos e questões disputadas. Suas principais obras são reconhecidas pela clareza, rigor lógico e profundidade teológica, sendo utilizadas como referência em universidades, seminários e centros de estudo até hoje. Summa Theologiae, Summa Theologica. A Summa Theologiae é a obra-prima de São Tomás de Aquino, escrita entre 1265 e 1274, destinada a ser um compêndio sistemático dos principais ensinamentos da fé cristã. Estruturada em 3 partes, aborda temas como a existência e natureza de Deus, a criação, a natureza humana, a moralidade, os sacramentos e a escatologia. O método escolástico utilizado por Tomás apresenta questões, objeções e respostas detalhadas, facilitando o estudo e a compreensão dos temas teológicos. A Summa Theologiae é reconhecida por sua clareza, rigor lógico e profundidade teológica, sendo considerada um dos clássicos da história da filosofia e uma das obras mais influentes da literatura ocidental. Segundo o Papa Pio XI, a Summa Theologica é o céu visto da terra. A obra foi utilizada como manual de ensino teológico na Igreja Católica e influenciou profundamente a teologia dogmática e moral até os dias atuais. Summa contra Gentiles. A Summa contra Gentiles, escrita entre 1259 e 1265, é um tratado apologético destinado a defender a fé cristã contra os argumentos de não crentes,
especialmente muçulmanos e judeus. Organizada em 4 livros, aborda temas como a existência de Deus, a criação, a providência divina e as doutrinas específicas do cristianismo. Tomás utiliza argumentos filosóficos e teológicos para apresentar a verdade da fé cristã, oferecendo uma defesa racional das doutrinas cristãs contra as críticas externas. A obra é considerada um marco na apologética cristã, destacando-se pela capacidade de Tomás de integrar princípios filosóficos e teológicos em uma exposição sistemática e acessível. Comentários a Aristóteles. Tomás de Aquino escreveu extensos comentários sobre as obras de Aristóteles, incluindo a Metafísica, Ética a Nicomaco, Política, Física e de Anima. Esses comentários são fundamentais para a compreensão da filosofia aristotélica e sua integração à teologia cristã. Tomás procurou harmonizar o pensamento aristotélico com a doutrina cristã, refutando interpretações errôneas e destacando a compatibilidade entre fé e razão. A influência de Aristóteles é tão marcante na filosofia tomista que está frequentemente denominada aristotelismo cristão. Os comentários de Tomás são utilizados como referência em estudos filosóficos e teológicos até hoje. Comentários às sentenças de Pedro Lombardo. Os comentários às sentenças de Pedro Lombardo, escritos entre 1252 e 1256, constituem a primeira grande obra teológica de Tomás de Aquino. Nela, Tomás discute temas fundamentais da fé cristã, como a natureza de Deus, a criação, a salvação e os sacramentos. A obra reflete o método escolástico de exposição e debate, sendo utilizada como base para a formação teológica medieval. Tratados menores e hinos eucarísticos. Além das grandes obras, Tomás escreveu tratados menores sobre temas específicos, como sobre o ente e a essência, sobre a eternidade do mundo, sobre a unidade do intelecto e sobre o mal. Também compôs hinos eucarísticos, como Pange Lingua Gloriose, Adoro-te Devote, Laudacion e Verbum Supernum Prodiens, que expressam sua profunda devoção ao Santíssimo Sacramento e sua capacidade de transformar a teologia em linguagem poética e litúrgica. Os hinos eucarísticos de Tomás são utilizados na liturgia da Igreja Católica, especialmente na festa de Corpus Christi, e são reconhecidos por sua beleza literária e profundidade teológica. Relação entre fé e razão. Um dos principais legados de São Tomás de Aquino é a harmonização entre fé e razão. Para Tomás, fé e razão são caminhos complementares para a obtenção da verdade, sendo a razão capaz de alcançar certas verdades sobre o mundo natural, como a existência de Deus, a imortalidade da alma e a moralidade, enquanto a fé é necessária para compreender as verdades sobrenaturais e divinas. Tomás rejeitou a teoria da dupla verdade, proposta pelos averroístas, segundo a qual razão e fé poderiam chegar a conclusões contraditórias. Para ele, Deus é a fonte comum da verdade, e razão e fé não podem se contradizer. Se há oposição entre elas, trata-se de erro nas premissas ou conclusões. A razão, segundo Tomás, pode demonstrar as verdades fundamentais da ordem natural, como a existência de Deus, mas não pode penetrar nas verdades mais profundas da ordem sobrenatural, que constituem o bem último do ser humano. A revelação divina orienta e complementa a razão, permitindo uma compreensão mais profunda dos mistérios da fé. As 5 vias para a existência de Deus. Na Summa Theologiae, Tomás de Aquino apresenta as famosas 5 vias, argumentos racionais para demonstrar a existência de Deus a partir da observação do mundo sensível. Via do movimento. Tudo o que se move é movido por outro. Deve haver um primeiro motor imóvel, que é Deus. Via da causa eficiente. Toda causa tem uma origem. Deve haver uma causa primeira não causada, que é Deus. Via da contingência. Os seres são contingentes, podem ou não existir. Deve haver um ser necessário, que fundamenta a existência dos seres contingentes, que é Deus. Via dos graus de perfeição. Há uma hierarquia de perfeição entre os seres. Deve haver um padrão máximo de perfeição, que é Deus. Via da finalidade. O universo apresenta ordem e propósito. Deve haver um ser inteligente que ordena e dirige a natureza, que é Deus. Lei natural e ética tomista. A teoria da lei natural é um dos pilares da filosofia moral de Tomás de Aquino.
Para ele, a lei natural é uma ordenação racional para o bem comum, promulgada por Deus e inscrita na natureza humana. A lei natural é acessível à razão humana e orienta as ações em direção ao bem e à virtude. Os preceitos básicos da lei natural são: praticar o bem e evitar o mal, buscar a conservação da vida, a perpetuação da espécie, a vida em sociedade, a busca pela verdade sobre Deus e o respeito ao próximo. Tomás distingue 3 ordens de leis: a lei eterna, vontade divina que governa o universo; a lei natural, participação da razão divina na criatura racional; e a lei humana, ordenamentos racionais ao bem comum, promulgados pelos governantes. A lei humana deriva da lei natural e deve estar em conformidade com ela. A ética tomista valoriza a centralidade da vontade deliberada na constituição do ato moral e a busca pela felicidade como fim último da vida humana, alcançada por meio de ações virtuosas. Livre-arbítrio e salvação. Para Tomás de Aquino, o livre-arbítrio é uma capacidade fundamental da natureza humana, concedida por Deus para que o ser humano possa escolher livremente entre o bem e o mal. A liberdade de escolha é necessária para a virtude e para a salvação, pois a escolha do bem é condição para a recompensa divina da vida eterna, enquanto a escolha do mal leva à condenação. A dignidade humana, segundo Tomás, está relacionada à capacidade de escolher livremente e de agir de acordo com a razão e a vontade. A salvação é resultado da cooperação entre a graça divina e o livre-arbítrio humano, sendo a fé e a razão instrumentos complementares para a compreensão da verdade e para a realização do bem. Sacramentos e Eucaristia. A teologia sacramental de Tomás de Aquino é marcada pela compreensão profunda dos sacramentos como sinais eficazes da graça divina. Em especial, Tomás dedicou grande atenção à Eucaristia, considerada o sacramento dos sacramentos ou o sacramento do amor. Para ele, a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, e a comunhão é a união mais íntima possível com Deus nesta vida. Tomás enfatizava a presença real, verdadeira e substancial de Cristo na Eucaristia, utilizando a filosofia aristotélica para desenvolver a doutrina da transubstanciação. Segundo ele, não se trata apenas de um símbolo, mas da realidade do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus sob as aparências do pão e do vinho. A fé é necessária para acolher esse mistério, que transcende a razão humana e a percepção dos sentidos. Além dos tratados teológicos, Tomás compôs hinos eucarísticos, como Pange Lingua Gloriose, Tantum Ergo, Adoro-te Devote e Lauda Sion, que expressam sua devoção ardente ao Santíssimo Sacramento e sua capacidade de transformar a teologia em linguagem poética e litúrgica. Visão beatífica. O fim último da vida humana, segundo Tomás, é a visão beatífica, ou seja, a contemplação eterna de Deus. A vida cristã é uma peregrinação em direção a essa união com Deus, que começa na terra por meio da graça, dos sacramentos e da vida virtuosa. A felicidade suprema não consiste em bens materiais, honrarias ou poder, mas na contemplação do absoluto, realizável somente na outra vida, com a graça divina. A teologia tomista conecta a vida moral e ética do cristão à sua destinação eterna, promovendo uma visão integradora entre fé, razão, virtude e salvação. Canonization. São Tomás de Aquino foi canonizado em 18 de julho de 1323 pelo Papa João XXII, apenas 49 anos após sua morte. O processo de canonização envolveu a coleta de testemunhos sobre sua vida, santidade e milagres ocorridos após sua morte, especialmente curas atribuídas à sua intercessão no túmulo de Fossa Nova. A bula papal autorizou o inquérito e os interrogatórios, exigindo minuciosas informações sobre os milagres e a vida de Tomás. A canonização de Tomás foi marcada pela valorização de suas obras teológicas e filosóficas, consideradas verdadeiros milagres pela Igreja. O Papa João XXII afirmou: "Ele fez tantos milagres, quantas proposições teológicas escreveu." Em 1567, Tomás foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio V, recebendo os títulos de Doctor Angelicus, Doctor Communis e Doctor Universalis. São Tomás de Aquino é uma das figuras mais influentes da história da filosofia e da teologia cristã. Sua vida, marcada por profunda devoção, rigor intelectual e dedicação ao ensino,
resultou em uma vasta obra que continua a moldar o pensamento religioso, filosófico e científico. A síntese entre fé e razão, a valorização da filosofia aristotélica, a teoria da lei natural, a compreensão dos sacramentos e da visão beatífica, e a produção de hinos eucarísticos são testemunhos de sua genialidade e espiritualidade. A canonização, o reconhecimento como doutor da Igreja e a influência duradoura nas universidades e na cultura ocidental atestam a importância de seu legado. O tomismo permanece uma força vital na Igreja Católica e na filosofia contemporânea, oferecendo respostas claras e profundas para os desafios éticos, políticos e sociais do mundo moderno. Em suma, São Tomás de Aquino permanece uma luz brilhante na vida da Igreja e da filosofia ocidental, convidando-nos a buscar a verdade com dedicação, integridade e humildade. Seu legado continua a inspirar e guiar novas gerações de pensadores e fiéis, reafirmando a relevância perene de suas ideias e a importância de viver segundo a razão iluminada pela fé. São Tomás de Aquino, rogai por nós. E você? Concorda que São Tomás é um grande santo? Deixe aí embaixo. Obrigado por confiar no Sagrado Canal. Paz e bem. Até a próxima!